Louvado seja o nome do Senhor que vive e reina eternamente. Ele vive, Ele reina. A Ele a honra, a Ele a glória. Somente a Ele toda a honra e toda a glória. Bendito seja o nome do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 35. E após esta leitura nós vamos ler outra em Filipenses, capítulo de número 2. Quero externar aqui a minha gratidão ao pastor Zilmar e à pastora irmã Maria Inês. Muito obrigada pela confiança. Muito obrigada pela recepção, pelo carinho. Que Deus conserve os irmãos com muita saúde, com muita graça, muita sensibilidade do Espírito Santo para conduzir esta obra, que não é do homem. Esta obra é de Deus. E foi o Senhor que trouxe os irmãos para cá. Deus abençoe o Senhor. Cumprimentando o Senhor, cumprimento aqui todos os pastores, todos os obreiros, todos os líderes, pastor Carlinhos, pastor Adriano. Deus abençoe irmão Lael, irmão Lucas, suas esposas. Deus abençoe a todos. Muito obrigada. De coração, estou muito feliz. Um convite que alegrou muito meu coração. Estar com os jovens, esta mocidade linda e abençoada. Eu amo trabalhar com jovens. Trabalho com liderança de jovens há mais de 20 anos. E estar perto de vocês, para mim, alegra muito meu coração. Que Deus continue abençoando vocês. Deus abençoe Mateus, a todos os irmãos. Muito obrigada. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na NVI. Marcos 10, a partir do 35. Os irmãos encontraram, pode dizer amém. Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhe disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: você sabe que aqueles que são considerados governantes nas nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Filipenses capítulo 2. A partir do verso 5. Os irmãos encontraram, pode dizer amém? Filipenses 2, a partir do verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus,
não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Soberano Deus, eterno Pai, nós estamos diante da Tua palavra, a Tua palavra que nos guia, a Tua palavra que nos alimenta, a Tua palavra que nos vivifica. Fala conosco nesta noite de uma forma grandiosa. Se há algo no nosso meio que queira atrapalhar a ministração da Tua palavra, nós repreendemos na autoridade que há no nome de Jesus toda perturbação, toda inquietação, todo dardo inflamado do maligno. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Faz o Teu querer, faz o Teu querer, faz o Teu querer. A honra é Tua, a glória é Tua, o poder é Teu. Senhor, só tenho o poder para falar aos ouvidos, mas só o Senhor fala aos corações. Fala conosco. Assim nós oramos no nome bendito de Jesus. E você pode sentar dando glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Jesus, ele estava a caminho de Jerusalém, onde ele seria crucificado. Mas nesta jornada, neste caminho, Jesus estava instruindo os seus discípulos sobre as coisas que estavam prestes a acontecer. Inclusive ele fala sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. No capítulo 10 de Marcos, e no verso 33, ele diz: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas, e o condenarão à morte, e entregarão aos gentios. Jesus estava ensinando eles, estava instruindo. Na verdade, Jesus estava preparando os discípulos para os próximos desafios, para a realidade do reino de Deus, que era totalmente diferente daquilo que eles conheciam até aquele momento, ao ponto de exclamar aqui no verso 34, dizendo: olha, e escarnecerão, o açoitarão, cuspirão nele, o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Jesus estava instruindo. Só que Tiago e João, um dos discípulos mais próximos de Jesus, faz um pedido aparentemente, podemos dizer até egoísta, pedindo para ocupar os lugares de honra, uma à direita, outro à esquerda, em seu reino. Isso talvez sugere que eles estavam, talvez, buscando, de uma certa forma, reconhecimento, prestígio, poder. Porque talvez de tanto andar com o Senhor, portanto já está fazendo com o Senhor, eles estavam almejando este prestígio. Só que Jesus, conhecendo a intenção do coração deles,
ele não perdeu a oportunidade de trazer um grande ensinamento. E traz aqui um princípio importante sobre o servir, sobre o serviço a Deus. Jesus vai explicar aqui, na hierarquia do reino de Deus, a grandeza não está relacionada ao exercício da autoridade, do poder sobre as pessoas, como acontece nas estruturas de liderança aqui desta terra, aqui deste mundo. Em vez disso, Jesus inverte a lógica. Ele mexe com isso. Ele mostra que a verdadeira grandeza está em servir aos outros. E ele não somente fala, mas ele dá o exemplo. Ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate a muitos. Jesus está aqui afirmando verdadeiramente que quem quer ser grande no reino de Deus tem que ser servo de todos. Ao ponto dele usar a palavra escravo para ilustrar a profundidade do serviço que ele está ensinando. Essa passagem aqui, irmãos, é poderosa para nos ensinar como Deus quer que o servamos. Passa-se alguns anos, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve a carta aos Filipenses, provavelmente durante a sua prisão em Roma, entre os anos 60, 62 depois de Cristo. E durante esse período, Paulo estava sob a custódia romana, mas ainda era capaz de comunicar-se com as igrejas através de cartas para encorajá-las. Filipenses, para os irmãos terem noção, era uma cidade importante na província romana da Macedônia, aonde Paulo estabeleceu uma comunidade de crentes durante a sua segunda viagem missionária. Presta atenção. Filipos era uma cidade com influência tanto culturais gregas quanto romanas. Era uma colônia romana, o que significava que os seus habitantes possuíam direitos, privilégios especiais como cidadãos romanos. E o Espírito Santo, sabendo que estava tendo ali entre os irmãos desafios, oposição, perseguição, ele inspira Paulo para detectar um problema que possivelmente futuro seria uma tragédia. Mas Deus, sabendo de todas essas coisas, mostra para os irmãos quem foi Jesus, o que ele fez, que ele veio à terra com uma nobre missão, a missão de salvar o pecador, e sem hesitar em cumprir o propósito, Paulo vai nos dizer aqui no verso 7, que ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Olha aqui para mim. Jesus esvaziou a si mesmo,
tomando a forma de servo. Repita comigo: tomando a forma de servo. Você sabe o que isso significa? Tomando é aceitando, assumindo, vestindo-se, recebendo. E ele, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até o fim, até a morte, e morte horrenda de cruz. Ele humilhou-se a si mesmo. O que isso significa? Significa que ele voluntariamente se submeteu a uma posição de profunda humildade e renúncia. Olha aqui Jesus nos ensinando sobre serviço, humildade e renúncia. Ele saiu da posição que ele tinha e foi para uma de humildade e de renúncia. Olha Jesus falando conosco. Ele foi arabaceia, ele humilhou-se. Essa humilhação dá-se ideia de abnegação, renúncia de si mesmo. Ele esvaziou-se da sua glória, do seu poder, de prerrogativas divinas, para assumir a forma de servo e viver como um ser humano. Jesus era 100% Deus, 100% homem, mas quando ele toma a forma humana, Jesus então experimenta as limitações, as fraquezas, os sofrimentos inerentes na condição humana. Porém, ele se sujeitou à vontade do Pai, vivendo obediência perfeita, se submetendo até a morte. E essa humilhação de Jesus é um exemplo de serviço sacrificial. Aí o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, nos encoraja até o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse? De um servo obediente. Arabai, Enei, de sorte que haja em vós, diga comigo, o mesmo, diga o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nesta noite, o Senhor está visitando os corações, porque esse sentimento envolve amor, envolve renúncia, envolve fidelidade, envolve perseverança. Jesus é o nosso maior exemplo para servir. Ele andou por toda parte fazendo bem. Ele andou curando, os oprimidos do diabo libertando. Ele trouxe cura, ele trouxe libertação. Ele curou, tocou em paralíticos, em leprosos. Ele deu vista a quem não tinha vista. Ele fez ouvir quem não ouvia. Ele levantou quem estava caído. Ele alimentou quem estava faminto. Ele consolou quem estava triste. Ele assistiu os desamparados. Ele encorajou os desanimados, quem não tinha esperança. Irmãos, ele levanta e traz uma viva esperança.
Ele andou fazendo bem. Aonde tinha trevas, chega a luz. Aonde tinha discórdia, chega a paz. Aonde estava perdido, houve salvação. Aí, o apóstolo Paulo diz que esse mesmo sentimento esse mesmo sentimento tem que estar impregnado dentro de nós. Tem que ser o clamor do nosso coração. No reino de Deus, maior é quem serve. No reino de Deus é grande. Não é ter muita gente ao seu serviço, mas servir muitas pessoas. No reino de Deus, bem mais aventurado é aquele que dá do que receber. No reino de Deus, não é dos homens. No reino de Deus. Quem é Deus? O Deus criador dos céus e da terra, o sustentador da vida, aquele que está assentado no alto e sublime trono, no reino dele. Quem investe a sua vida na vida dos outros, a encontra. Deus está à procura de pessoas que querem servir no reino. Você pode dizer: eis-me aqui. O serviço a Deus está ligado a uma atitude prática da vida cristã, irmãos. Não é um título que você vai ganhar, mas é um estilo de vida de entrega total ao Senhor. A gente precisa entender que em diferentes proporções, Deus chama todas as pessoas para o serviço em sua obra. A Bíblia está repleta de ensinamentos de servir a Deus. Desde Gênesis a Apocalipse, vemos exemplos de homens e mulheres que se renderam ao chamado divino. E essas histórias e estes ensinamentos mostram para a gente que servir a Deus não é uma tarefa religiosa, mas é um estilo de vida transformador e significativo. É um convite aberto a todos, independente da sua idade, independente das suas habilidades, independente da sua origem, independente do seu status social. Ele se esvaziou. Olha para Jesus nesta noite. Ele se esvaziou. Ele tomou a forma de servo. Ele humilhou-se a si mesmo. Ele foi obediente até o fim. Reino de Deus não é disputa, não é divisão, meus irmãos. Nós militamos pela mesma causa que Jesus. Quando esse sentimento bater de orgulho, repreenda. Não é de Deus, olha para ele.
se humilhou, ele tomou forma de servo. Ei, cara. Ei. Amanai, porque, irmãos, é o seguinte: servir a Deus não é de qualquer maneira, não. Não é de qualquer jeito. Olha o que ele está ensinando: humildade, servo, obediência. Eu vou entregar uma palavra aqui que foi direcionada ao povo de Deus, que está registrada aqui em Mateus capítulo 7. Diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que de fato faz a minha vontade, a vontade de meu Pai. Porque muitos, não é poucos, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome a gente não expulsou demônios? Em teu nome não fizemos maravilhas? Então eu vou dizer abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Oh, irmãos, isso aqui é forte. Tem gente que faz a obra, fez o congresso, mas matou 10, pisou em não sei quantos, fez aos olhos dos homens, foi aplaudido, ovacionado, mas diante de Deus foi reprovado. A obra tem um dono, e ele já nos comissionou, a ordem já foi dada. Cabe-nos olhar para ele e ter ele como exemplo. Observe aqui: existem 3 classes de serviços. Primeiro, serviço por amor. Irmãos, quando a gente sente o amor de Deus, a nossa resposta natural é: Senhor, eu te servirei. Irmãos, quando a gente sente o amor incondicional do Senhor, quem nós éramos, o irmão contou aqui, estava perdido. Quem nós éramos, Ele veio, curou as nossas feridas, tirou as vendas dos nossos olhos, trouxe paz dentro de nós, trouxe uma alegria que a gente pode estar até passando por luta, mas tem alegria, tem a nossa alma ancorada na fé de saber que um dia nós iremos ouvir o soar da trombeta. Quando nós sentimos este amor, a nossa resposta é: eu vou te servir. Há uma frase que expressa bem essa atitude da seguinte maneira: é possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. A gente precisa entender que servir a Deus, eu sirvo a Ele, eis-me aqui porque eu te amo. Avalie como está o seu amor pelo Senhor.
2 Coríntios capítulo 5, verso 14, Paulo vai dizer que o amor de Cristo nos constrange. Paulo diz que se sentia obrigado, forçado a contar as boas novas por causa do amor que ele tinha recebido. Em Romanos capítulo 1, verso 14, ele diz: eu sou devedor do seu amor. Ele reconhecia que tudo que Deus havia feito era por amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha a intensidade disso, que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não vá para o inferno, mas tenha vida eterna. É oferecer o nosso melhor a Deus. O que é oferecer o nosso melhor? É oferecer a nossa vida, é oferecer os nossos talentos, é oferecer o nosso tempo, é oferecer a nossa energia. Juventude, ofereça a sua força ao Senhor e diga: a Deus, eu vou te servir por amor. Êxodo capítulo 21 vai dizer a lei dos servos. O servo, depois de servir por 6 anos, no 7º, ele tinha liberdade. Ele podia ir embora, servir a outro senhor. Mas como ele gostava tanto daquele senhor, ele dizia: eu não vou servir a outro, eu quero te servir. Aí sabe o que fazia? Fazia uma marca na orelha. Ele era considerado escravo por amor. Ah, irmãos, você já pensou nessa intensa entrega? Você já pensou em dar tudo o que você tem ao Senhor? Porque Ele entregou o melhor para nós. Ele entregou o seu único filho, que derramou o seu sangue, que perdoou os nossos pecados, nos deu o direito de vida eterna e aqui na terra vida abundante. Ele nos curou, Ele nos libertou, Ele renovou as nossas forças. A pergunta que deveríamos fazer é: como não servir a Deus? O segundo tipo de serviço, classe de serviço, é um serviço para o privilégio. Porque, irmãos, servir a Deus é um privilégio. Por que é um privilégio? Primeiro, você vai ter intimidade com Deus. Aqueles que se comprometem em servir a Deus têm o privilégio de desenvolver intimidade com Deus, intimidade profunda com o Criador, de conhecer a Deus, de experimentar o seu amor incondicional. É um relacionamento íntimo. E esse relacionamento íntimo torna em nós uma fonte de força, uma fonte de consolo, uma fonte de encorajamento para enfrentar os desafios da vida. Servir a Deus é um privilégio, porque segundo, porque nos traz propósito e direção na nossa vida. Nos dá um senso de propósito, nos dá um senso de direção. Porque a gente vai encontrar em todas as nossas ações diárias do dia: o que eu posso fazer para o Senhor, eu vou fazer. Eu encontro dentro daquilo ali um propósito. É alinhar o meu propósito ao propósito eterno de Deus. É viver alinhado ao plano divino. É um serviço por privilégio. Por quê? Terceiro, Ele nos capacita. Irmão, Deus nos capacita com dons, nos capacita com o fruto do Espírito, habilidades, talentos específicos, para que a gente possa realizar a obra dEle. Servir a Deus é um privilégio extraordinário. Ele poderia usar os maiores recursos. Ele poderia usar os intelectuais, só eles, os conhecedores, os doutores. Mas Ele quer usar você e eu.
no seu reino, da maneira dele, com alguns sentimentos que precisam sair, porque a obra precisa avançar, e não avança da nossa maneira, avança da maneira dele. É um privilégio, irmãos. Ser embaixador de Cristo aqui na terra é privilégio. Você sabe o que é um embaixador? Ele é representante de uma nação aonde ele está. Se aqui tiver o embaixador dos Estados Unidos, ele está representando os Estados Unidos aqui no Brasil. Você é embaixador de Cristo aqui na terra. Certa feita perguntaram para Billy Graham, por que você não se candidata a presidente dos Estados Unidos? Ele diz: eu não vou baixar o meu nível, porque eu já sou embaixador de Cristo aqui na terra. Se alegre, porque a maneira que você encara o ministério determina a maneira para você cumprir. Encare como um privilégio, não é fardo, irmãos. Tem 21 anos que eu estou em liderança de jovens. E no decorrer desses anos, várias barreiras se levantaram. Vários sentimentos eu experimentei. Mas em tudo, o Senhor nos ajudou. Irmãos, é um ensinamento, a nossa vida é um ensinamento diário. Você não pode separar a sua vida de serviço a Deus da sua vida particular. Não, é intrínseca. Você é um servo de Deus, do Deus vivo. As suas ações têm que ser levadas para glorificar a Deus. Que comais, que bebais, ou que façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Servir a Deus, irmãos, é um privilégio. É sentir Ele de perto, é ouvir estratégias. No meio de um embaraço, Ele mostra a luz, o caminho. Ele nos dá armas específicas. Ele fala a hora de falar, Ele fala a hora de calar, Ele fala a hora de agir. E aí você vai ver na expansão do reino, aí a tua fé é fortalecida, aí você sente Deus de perto, aí as coisas desta terra não vão te abater com tanta intensidade se você estiver vazio de Deus, vazio do serviço. Faça o teu melhor enquanto há dia. Trabalhe para o Senhor, juventude, enquanto há dia, porque desta terra a gente não vai levar nada a não ser as nossas obras. Antes de chegar lá nas bodas do Cordeiro, passaremos pelo tribunal de Cristo. E as nossas obras passará pelo fogo. O fogo tem natureza purificadora. Antes das bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo. Galardão: madeira, palha, feno ou ouro, prata, pedras preciosas. Nesta noite o Senhor está sondando o teu coração. Qual é a motivação? Qual é a motivação que tu pode abrir a tua boca e dizer: eis-me aqui? Irmãos, fazer tudo para a glória de Deus é se anular. É Ele aparecer e você desaparecer. Mas se o nome não tiver no cartaz, eu não vou. Oh, irmãos, isso é muito sério. A glória dele, a honra
dele. Irmãos, quantos desviaram porque Jesus começou a usar, deixou o orgulho entrar e desviou. Não deixe isso entrar. Olhe para Jesus. Ele se esvaziou, se humilhou, tomou forma de servo. A terceira classe de serviço é um serviço por responsabilidades. Eu faço serviço a Deus porque eu amo. É uma resposta natural por tudo que Ele fez por mim. Não é uma troca, porque eu não vou fazer nada para pagar o que. Não existe isso. É um privilégio. Quando você for olhar para a obra, quando você ouvir um chamado, quando você vê um vídeo como esse, olhe com o olhar que é um privilégio. Mas olhe também como um serviço de responsabilidades. Temos grandes responsabilidades em nossas mãos. Não são os anjos que vão expandir o reino na terra. Somos nós. 2 Coríntios 29:11 diz que não devemos ser negligentes com as coisas que Deus tem deixado em nossas mãos. Tem pessoas que são assim. Estão prontas para servir, desde que não te custe nada. Porque quando custa, não querem fazer. Mas servir a Deus, irmãos, é algo muito profundo. Porque quando a gente ouve a palavra, tem que gerar em nós fruto. Porque somos chamados a uma frutificação. Tem vários frutos na minha vida. Fruto da santidade. Romanos 6:22 diz que agora que somos libertos do pecado, fomos feitos servos de Deus, e tende o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. É um fruto. Outro fruto que tem que ter em mim quando eu ouço a palavra, assim como o semeador saiu a semear e semeou, e teve a terra que deu frutos. A minha vida precisa dar frutos. O fruto da santidade é um. O fruto do caráter cristão é outro. Eu aceitei Jesus. Jesus entrou dentro de mim. O Espírito Santo mora em mim, porque eu sou templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo começa a tratar no meu caráter, na minha personalidade. Aí vem a bonança, a bondade, a mansidão, a temperança, fidelidade. E vem o fruto do Espírito. Mas não é somente o fruto do Espírito. São vários frutos. Tem também o do louvor. Quando eu aceito Jesus, a palavra entra em mim, eu sou um adorador. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 13, verso 15, diz: portanto, ofereçamos sempre a Ele, a Deus, sacrifício de louvor. Isso é o fruto dos lábios daqueles que confessam o seu nome. Ou seja, a palavra entrou, santidade. A palavra entrou, caráter transformado. A palavra entrou, louvor e adoração. Mas tem o fruto das boas práticas, das boas obras. Colossenses 1:10. Para que possais andar dignamente diante de Deus. Para que possais andar dignamente diante de quem? Andar dignamente é como, irmãos? É assim. Andar dignamente diante de Deus. Aí diz assim: agradando-lhe em tudo, vírgula, frutificando em toda, não é metade, em toda boa obra. Irmãos, Deus te chamou para se servir. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos, faz assim, muitos frutos, porque sem mim
nada podeis fazer. Irmãos, isso é tão sério que Efésios capítulo 2, verso 10 diz, grava isso no teu coração. Efésios 2, 10 diz: porque somos feitura dele, vírgula, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, das quais Deus, não foi o homem, das quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ei! Tito capítulo 2, verso 14, fala a finalidade da cruz, o qual a si mesmo se deu por nós, vírgula, para nos remir de toda iniquidade, vírgula, e para purificar para si um povo zeloso de boas obras. É uma ordem de Deus. Mateus 5,16: assim brilhe a vossa luz diante de quem? Dos homens, para que vejam o quê? As duas e glorifique a Deus que está nos céus. Tito 2,7: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Tiago 4,17: aquele que sabe que deve fazer o bem, não faz, nisso está pecando. Amarraceia, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí a pergunta é: por que a gente não faz a obra? Porque, irmãos, é desde o início Deus nos chamou e nos entregou para fazer a obra dele. Ele tem poder para nos capacitar. Temos o Espírito Santo para nos guiar. Temos as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Por isso nós não somos consumidos. Temos a palavra para nos guiar. Aí eu te pergunto, por que é que a gente não faz? Quem é você? Prudente ou insensato? Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, vocês estão escutando, e as pratica, praticar a obra, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou, alicerçou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateu aquela casa. Vai ter combate, vai ter combate, meus irmãos. Mas aquela casa não caiu porque estava alicerçada na rocha. Aí o problema é obediência. E você quer saber uma verdade? Jesus aprendeu a obediência. Se Jesus aprendeu obediência como nós, irmã Carla, Hebreus 5:8, ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Obedecer é atitude, aprenda. Porque a natureza da obediência é uma expressão, primeiro, do meu amor, segundo, da minha confiança. Muitos não querem fazer a obra
Porque quando Deus pede algo, nem sempre Ele vai mostrar o fim. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que tu não sabe qual é, e vou te fazer uma grande nação, e você nem tem filho. Deus, quando chama, nem sempre Ele vai mostrar os meios, mas se Ele chamou, obedeça, confia, tenha fé. Pedro pode voltar para o alto mar. Eu sei que tu passou a noite lançando, puxando e nada vinha. Lançava as redes, puxava e nada vinha. Volta lá e lança de novo. Obedecer é uma expressão de confiar quem mandou a ordem. É saber que quando Ele manda, se Ele te tira da parentela, se Ele manda algo específico para você, obedeça. Diga a Deus: eis-me aqui para obedecer. Porque a natureza da obediência é uma expressão de rendição. Oi, irmãos, se render, acaba com essa resistência aí. Eu estou muito novo, eu tenho muita coisa para fazer, ou eu estou muito velho, já não está mais nada. Abandona hoje essa resistência. Redenção é o ato de ceder, é o ato de submeter a uma autoridade de Deus, de uma palavra. Por que muitos não obedecem? Porque abandonou o primeiro amor. Mas a palavra de Deus em Apocalipse vai dizer: arrependa-te. Lembra da onde que tu caíste, arrependa-te e pratique as primeiras obras. A obra de Deus está ligada a nós. Mas aí Deus me mostrou algo, e eu já estou concluindo. Não foi à toa que vocês escolheram eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui para obedecer. Eis-me aqui para testemunhar. Eis-me aqui para obedecer. Eis-me aqui para ficar fixo na minha cabeça o exemplo de servo que foi Jesus. E por que muitos não obedecem? Uns, porque não praticam a palavra. Porque na verdade estamos vivendo um ataque contra a palavra. Muitos não estão tendo ela como verdade absoluta, por isso não a praticam. Outros não servem a Deus porque não entendeu que é uma expressão de amor, que é uma expressão de confiança, que é uma expressão de retidão, que é uma atitude. Você precisa aprender isso, ok? Outros é porque esfriou o primeiro amor, porque talvez foi caluniado, foi perseguido, foi maltratado, parou, está ferido, mas o Senhor não desistiu de você. Você é um vaso na mão dele, e Ele quer te usar para a glória dele. Mas há um outro problema, está aqui na nossa mente. A Bíblia vai nos dizer em 2 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 4 e 5, e diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Presta atenção. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo o entendimento, a obediência a Cristo. O que é que acontece, irmã Carla? Fortalezas levantadas na cabeça
que te impedem de servir. Mas nesta noite, toda mentira do diabo na tua mente, que ele não está mais com você, que você não serve para nada, que você pecou e já era, que você é um inútil, vai cair por terra. Essas fortalezas vai cair por terra. Caindo-as, o entendimento é levado a uma obediência. Deus está levantando nesta noite aqui, e quem está assistindo na internet, pessoas que estão feridas, sem forças, prostradas, para fazer uma grande obra. E Ele está limpando da tua mente qualquer tipo de pensamento que venha atrapalhar a obra dEle. Sentimentos que possam bater na porta do teu coração e te querer engrandecimento, privilégios, fama. Servir a Deus é renúncia. Servir a Deus é em meio às lágrimas, mas tem consequências eternas. Muitas almas estão partindo sem o conhecimento de Cristo, e Deus quer te usar lá na sua comunidade. Deus quer te usar, jovem, lá onde você vive, lá no seu colégio, no meio dos seus amigos. Ele quer usar os seus talentos, Ele quer aperfeiçoar. Aí quando você abrir sua boca, o Senhor vai colocar palavras de vida. Aí quem está morto vai se levantar. Você vai colocar as mãos e os enfermos serão curados. Porque em meu nome, não é no seu, é no nome dEle, mas tem que ir para falar o nome dEle. Em meu nome curarão enfermos, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome faça obra. Eis-me aqui, não se envergonhe, não finja que não é com você, não seja surdo. Deus tem uma obra, Ele entregou nas tuas mãos, é com você mesmo, anônimo, que ninguém te viu, que ninguém te conhece, mas é você mesmo. Deus quer te usar. E você não está só, você tem o Espírito Santo para te guiar, para te fortalecer, para tirar as vendas dos teus olhos e te mostrar, Arabaia, um cenário dentro de outro cenário. Anaraia. E se você quer esse toque de Deus, assim como Isaías primeiro, antes de ir, recebeu um toque, brasas do altar, para depois ele ir. Irmã Carla, eu quero esse toque. Eu entendi que eu não posso ser como os discípulos que queriam posição, mas eu quero ser servo, como o meu Senhor, que se humilhou, que se esvaziou, que tomou forma de servo, mas achado na forma de servo. Mas achado na forma de servo, vale a pena. Deus
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele te escolheu, não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, e eu vos nomeeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que pedires em meu nome, o meu Pai vos conceda. Deus está te chamando a uma nova experiência com Ele, a uma nova entrega. A partir de hoje, uma nova história. E através de você, jovem, Deus vai fazer algo grandioso nesta nação. Por causa de um jovem, Deus pode mudar a Constituição brasileira. Um jovem que se prostra diante ao Senhor e diz: eis-me aqui. Eu sinto a graça de Deus para ministrar isso sobre a tua vida. Você não vai precisar abrir sua boca e dizer que é servo, não. As pessoas vão olhar para você e vai ver: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, que tem compromisso com Deus, que tem compromisso com a palavra, que não anda na roda dos escarnecedores, que na sua boca não tem duplicidade, não tem verdade, mas a palavra que ele diz, Deus honra na terra. Ele libera uma palavra e Deus muda histórias. Ele libera uma palavra na direção do Espírito, Deus muda cenários. A obra tem um dono, e não é qualquer um, não é de qualquer jeito. Há muitos, igual eu falei, Senhor, Senhor, mas não é de qualquer jeito. É dentro da renúncia, é dentro da humildade, é dentro da forma de servo, conforme Jesus instruiu. Irmã, eu quero ser tocado por Deus. Quer? Sai do teu lugar e vem aqui na frente que eu quero orar por você. E a igreja se põe de pé. Eis-me aqui. Tael, ano que vem, alguns que estão aqui não estarão mais aqui. Há um nível de entrega aqui hoje tão grande, que vai, assim que terminar o congresso, procurar pastor. Deus falou comigo e eu preciso ir. Não se preocupe. Com alguns recursos. Deus está levantando alguém que vai fazer algo tão grande. Ele não quer ser reconhecido. É anônimo. E vai patrocinar algo que essa juventude aqui vai ser conhecida nacionalmente. Porque hoje em dia não tocam mais em assunto para servir.
ou querem servir de qualquer jeito, que não custe nada. Mas aqui há um trabalho sério. E não é falta, irmãos, não é perca de tempo entregar sua juventude para Jesus, não. Se você for perguntar para algum desses pastores aqui mais antigos, você vai ver as histórias de choro, de lágrimas, mas de alegrias. Quem somos nós para fazer a obra de sentir Jesus de perto? Quando a gente está perto para parar, pastor Zimar. Quando a gente recebe tanta pedrada por estar fazendo a obra. Pessoas que a gente pensava que poderia nos ajudar, mas querem nos matar. Mas aí neste momento, o Espírito Santo vem, nos abraça, leva o nosso pensamento, olha para Jesus, autor e consumador da tua fé. Não olha para o homem erra, o homem trai, o homem promete e não cumpre. Ei, você que está me ouvindo, você trabalhava na obra, você evangelizava, você pregava, mas por uma palavra que te feriu, você parou. Deus tem bálsamo para você. Deus tem bálsamo. Deus tem bálsamo. Deus tem armas específicas para te entregar. E Ele vai te tocar hoje. E você não vai ser ouvinte esquecido. Você vai ser fazedor da obra, praticante da palavra de fato e de verdade. Vai vir uma força em você tão grande. Quem chama é Deus. Quem levanta é Deus. Quem te capacita é Deus. Quem vai te levar é Deus. Vai cair agora toda mentira do diabo na tua mente, toda fortaleza que se levou contra você, toda mentira de Satanás vai cair agora, vai ser destruído agora da tua mente. Feche os olhos, e na autoridade do nome de Jesus, é na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, que toda ação maligna para segurar a juventude, eu repreendo em nome de Jesus. Toda palavra levantada contra eles, eu repreendo em nome de Jesus. Toda mentira, todas as inverdades, eu repreendo em nome de Jesus. Jesus, toca neles agora. Começa a tocar agora, Jesus, com brasas do altar. Abacaia, Kenebecaia,
Na baia, seja tocada agora. Tocada agora. Você é um vaso escolhido, valioso, de valor. Seja tocado agora. 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 Seja tocado pelo Senhor agora. Olha Ele tirando as feridas. Olha Ele trazendo bálsamo. Se entrega agora a Ele. Se renda. Renda. Diga a Deus: eis-me aqui por completo. Por completo. Faz em mim. Cumpre em mim a tua vontade. Cumpre em mim o teu querer. Eu estou aqui. Enche eles, Jesus. Quem começou a boa obra, enche eles com teu Espírito, Jesus. é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passa céus e passa terra, sua palavra não vai passar, porque é mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O medo vem. Recebe o abraço de Deus agora. Olha Ele estendendo as mãos sobre a tua vida e dizendo: meu filho, minha filha, grande é a obra. Você não vai parar. Você se sente fraca? Olha Ele tocando na tua estrutura agora. 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 A Manaia recebe um toque de Deus agora. Seja renovado agora. Pode falar em mistério com Deus agora. Reveneia. Olha a promessa sendo renovada agora. Ele vai te levar a outras nações. A chama está ardendo no teu coração. Recebe aí de Deus agora. Amacomeia, meu Deus do céu, eu sinto a graça de Deus aqui.